A minha mãe teve 12 filhos. Eu sou a 10ª, depois de mim teve mais 2. Então, eu não sou nem a mais velha e também nem a mais nova. A minha irmã me conta que foi a partir do meu nascimento que a minha mãe começou a ficar doente, que a minha mãe começou a ter deprê pós-parto. E a minha irmã disse que dessa primeira vez, foi tão forte, que os médicos chegaram a pedir à minha mãe para que ela não engravidasse novamente, porque eles tinham medo, né, que se chegasse a acontecer, que a minha mãe não conseguisse se recuperar. Mas a minha mãe engravidou, e na última vez ela ficou tão mal que ela perdeu completamente a sanidade mental e logo após a minha mãe faleceu. E nós, irmãos, que éramos muito, a gente foi separado. Um pouco foi morar com uma tia, outro pouco foi morar com outra tia, e eu e os meus 2 irmãos mais novos fomos morar com a nossa irmã mais velha, que já era casada na época. A minha irmã disse que queria pegar todo mundo, que ela queria que os irmãos ficassem tudo com ela, mas ela não tinha condição de tratar daquele tanto de gente, né? Na casa dessa minha irmã, não era uma vida confortável, porque apesar dela ser um amor de pessoa, um anjo, um doce, o marido dela era terrível. O marido dela era rígido, cruel e até implicante. Várias e várias vezes, eu e os meus irmãos, a gente escutava a minha irmã e o marido brigando por nossa culpa. A gente ouvia ele dizer assim que aquela cruz era pesada demais para ele, que aquela cruz não era dele. Então, ele se referia a gente como uma cruz que ele estava carregando, mas que era de outra pessoa. E aí você imagina, né? A gente já estava passando por uma fase muito triste. A gente tinha perdido a nossa mãe, tinha perdido o nosso pai também, que eu esqueci de relatar. Mas o nosso pai, ele não ficou com nenhum filho. Ele disse assim que precisava trabalhar para poder ajudar os nossos criadores a sustentar da gente. Mas logo ele sumiu no mundo e constituiu outra família em outro lugar. Então a gente tinha perdido a nossa mãe, perdido nosso pai, tinha sido separado dos nossos irmãos e ainda estava vivendo embaixo do mesmo teto de uma pessoa que não queria que a gente estivesse ali. Era uma vida bem complicada. Logo depois que a gente foi morar na casa deles, a minha irmã foi trabalhar, que até então ela não trabalhava, só o marido. Ela foi trabalhar para tentar ajudar o marido dela e para tentar diminuir aquelas brigas também, né? Para o marido dela não ter tanto motivo de reclamar. Afinal, ele não ia estar sustentando da gente sozinho. Só que nada adiantava, sabe? Ele sempre foi uma pessoa amargo, sei lá, eu não sei explicar. O tempo foi passando, eu fui crescendo e, modéstia à parte, eu me tornei uma moça muito bonita, mas muito bonita mesmo. Só que sem sonhos, sem esperança, eu não tinha vontade de nada. Eu não sonhava com nada, eu já tinha sofrido demais na vida, né? A única coisa que eu pedia pra Deus era pra que Ele colocasse um trabalho no meu caminho pra eu conseguir sair daquela casa, porque eu não suportava o meu cunhado. Só que com 15 anos, quem vai dar trabalho pra uma pessoa de 15 anos? Foi aí que o meu cunhado começou